Olá, olá! Começando mais uma live. Estamos aqui em segunda-feira com muito amor, né? Tá difícil, Brasil, mas vamos lá para essa live de perguntas e respostas. Tem um tempo já que eu não faço essa live, eu gosto muito de, né, conversar com vocês e saber mais, né, sobre o que vocês têm dúvidas e tudo mais. Então, quem tiver alguma dúvida, coloca aqui na caixinha de perguntas que eu vou respondendo. Oi aí pro Diogo que tá entrando, Cacai. Tá difícil, né, Cacai? Pra quem tá em Brasília tá mais ainda. Otávio, todo mundo aí que tá entrando. Quem viu aqui o meu dispensário improvisado com todos os meus produtos? Fiz uma live muito legal no sábado. Conversei com algumas pessoas aí aqui do público, foi super bacana, assim, cada um falando, né, de onde estava, o que a gente fez uma simulação de compra de produtos e eu estava atendendo as pessoas do mesmo jeito que eu atendo aqui no dispensário, por exemplo, para entender um pouco essa dinâmica de como é, né, de qualidade de produtos, de como é escolher um produto de cannabis e aí, se falando um pouco da minha experiência, né, com esses produtos, da experiência que eu vejo aqui, que eu tô aqui nesse mercado já vão fazer quase 3 anos. Tô meio exilada aqui no Brasil, aqui no Canadá, e por enquanto parece que eu vou ficando, né, porque não tenho como nem visitar o Brasil por enquanto. Mas é isso, segunda-feira, respirando, e vamos falar de uma coisa muito boa que é cannabis, que ajuda nesse momento também. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Bom, tem uma pergunta aqui do Trevisan. Como você foi parar no Canadá e como conseguiu o seu emprego nessa área? Então, essa é uma ótima primeira pergunta para eu poder me apresentar, né? Para quem não me conhece. Eu vim para cá porque eu queria... Eu sou pesquisadora, sou antropóloga. Trabalhava na área de cultura no Brasil, sempre pesquisei essa área de cultura, fiz meu mestrado na área de música. Eu vim para cá porque eu queria pegar essa transição do mercado legal para o mercado ilegal. E nesse processo eu resolvi estar aqui. A legalização no Canadá foi dia 17 de outubro de 2018, então eu cheguei alguns meses antes, cheguei em julho. E nesse meio do caminho eu comecei, né, a fazer entrevistas aí em todos os congressos que tinha aqui e eu me apaixonei pela indústria. Foi mais ou menos assim que foi a primeira coisa que me fez, né, entrar nessa indústria, foi ver as pessoas da indústria. Eu sempre falo que a melhor parte da indústria são as pessoas. Com certeza assim, a gente fala, né, de uma indústria bilionária, do potencial da indústria, e é tudo isso, mas principalmente são as pessoas que fazem parte dela, assim. E aí, depois nesse processo, eu entrei como bartender, consegui um visto, né, que eu vim pra cá com visto de turista. Tem uma live aqui falando só desse processo de imigração pro Canadá, eu dei todas as dicas e os caminhos para poder, né, que para quem tá querendo migrar, né, sair do Brasil nesse momento. Eu sei que tem uma galera que me escreve aqui com esses planos, então tá aqui no IGTV essa live que eu falei mais de 1 hora de todo esse processo. Era tudo que eu queria ter escutado antes de eu bater a cabeça muito aqui para conseguir, né, tá aqui. Então, tá aí para quem tiver esses planos de migração pro Canadá. E aí, depois desse processo, eu entrei como bartender. Só que eu já estava pesquisando, né, cannabis há quase 6 meses quando eu comecei a trabalhar. E aí eu vi a falta de educação que tinha no mercado. Então, assim, uma coisa era o que a gente tinha nos congressos, conversando com os pesquisadores, e outra realidade era a realidade do mercado, incluindo as empresas, né? Eu trabalhava numa empresa de varejo. Oi pro Vitor que tá entrando aí. Essa empresa de varejo, basicamente você chega para trabalhar, eles te dão um iPad e fala, entra aí pro salão e atende as pessoas. Então, assim, é zero educação. E aí, nesse processo, eu comecei a desenvolver um programa de educação para bartender. Acabou que não deu certo nessa empresa,
e aí eu fui fazer esse trabalho, né, de educadora, que é o que eu faço hoje, nessa empresa que eu trabalho, que chama Village Bloomery, que é uma empresa de uma mulher super bacana, que ela fundou a empresa quando ela começou a ficar na menopausa. Então é uma empresa muito assim focada em mulheres e tudo mais. O marido dela é negro, também atua, é super influente aqui na indústria, então é uma empresa pequena, mas muito bacana e assim, uma família maravilhosa. E foi mais ou menos assim que eu vim parar aqui, trabalhando como educadora canábica, e aí eu faço pesquisa também, né? Eu faço a parte do curadoria dos produtos da loja. Então, todos esses produtos que estão aqui, eu faço uma pesquisa sobre esses produtos, vejo como eles são feitos, os métodos de extração, para poder avaliar a qualidade e avaliar se a gente quer ter esses produtos na loja. Todo o método, a forma de produção, né, das flores também, tem umas flores aqui nessa parte. Então foi mais ou menos isso. Eu acabei inventando, né, a minha profissão nesse mercado, vendo o problema que a gente tinha aqui de educação. E sou muito feliz de estar podendo, nesse momento de vida muito louco, estar podendo fazer uma coisa que eu acho muito bacana. Passando aqui para as próximas perguntas. Já vou responder aqui do Kakai. Você estuda casos de efeitos reversos da cannabis? Comigo, ela me acorda, me desperta, diferentemente da maioria que relaxa. Kaká, essa é uma ótima pergunta. Esse efeito eles chamam na ciência da cannabis de efeito paradoxo. Isso acontece com várias pessoas. Esse é um dos motivos de que quando a gente faz uma recomendação de cannabis, a gente sempre bota um condicional. Tipo, poderia, ajudaria, é possível que, assim, a gente sempre tem que usar um condicional para falar de cannabis, porque existe sim esse efeito paradoxo. Significa que uma coisa que, né, para uma grande maioria, como as pessoas, né, assim, é longa essa discussão de índica sativa, mas quando a gente tem produtos, deixa eu pegar tipo um aqui. Esse é um bom exemplo. Deixa eu pegar uma outra aqui. Esse aqui. Esse aqui se chama Blueberry Seagull. É uma índica dominante e normalmente as pessoas que fumam essa cannabis, elas se sentem mais relaxadas, mais assim no estado mais sedativo, digamos assim. Mas existem pessoas que fumam que sentem o contrário, que seria esse efeito paradoxo. No Brasil é muito complicado falar disso, né? Porque a gente não tem essa variedade, essa possibilidade de experimentação que a gente tem aqui no mercado legal, com a variedade de produtos que vocês estão vendo aqui. Mas tem também a ver, às vezes não é só o efeito paradoxo, pode ter a ver também com a composição química, que a gente chama do quimotipo, que é o tipo químico da cannabis que você está consumindo. No caso desse tipo químico aí, a gente vai analisar o perfil, né, de canabinoide e o perfil de terpeno. Normalmente, você que é músico, vou fazer uma analogia aqui com a música, a gente tem, né, os canabinoides, o THC, o CBD, eles seriam meio a estação da rádio. E os terpenos seriam o volume. Então, assim, quando a gente tem, né, uma planta boa que tem um perfil importante, né, de terpeno, você pode aumentar e diminuir o volume disso que você está sentindo. Então, e aí nesse caso, se é uma índica dominante, você estaria abaixando o volume, seria um mais sedativo. E se for uma sativa dominante, que tem terpenos como limuleno, terpinoleno, que são terpenos mais estimulantes, você estaria aí aumentando o volume, e aí isso pode ser uma das causas né, de você se sentir mais energético, mais excitado, quando você consome cannabis.
Todas essas que têm um gosto, um cheiro mais cítrico, mais de limão, de tangerina, normalmente são plantas que têm um alto teor de terpinoleno e limoneno, por exemplo. Mas tem esse outro lado também que eu falei, que pode ser esse efeito paradoxo. Depende muito dos casos e a gente vai descobrindo isso aos poucos. Então, assim, se você tem essa sensação, você usa essa flor de manhã, porque aí você vai poder ficar animado, energético. E se você sente isso e você tem alguma outra planta que te deixa muito, né, com vontade, sei lá, de que eles chamam de couch lock aqui, de deitar no sofá e ficar lá prostrado no sofá, ou ficar com muito sono, você usa durante a noite. Então essa é a adaptação que que a gente tem que fazer. Não existe uma cannabis para tudo. E a gente também tem que reconhecer o efeito dela na gente e adaptar de acordo com isso. Então seria mais ou menos isso. E eu queria mostrar também essa flor aqui. Ela é o que a gente chama de tipo 2. Ela é 2 de CBD, a proporção de 2 de CBD para 1 de THC. Então, essa aqui especialmente tem 12,7% de CBD para 7,3% de THC. Então, a gente chama de 2 para 1. Quando a gente tem uma cannabis mais equilibrada, que tem THC e CBD na flor, normalmente você tem uma onda mais amena, porque o CBD ajuda a equilibrar o efeito psicotrópico do THC. Tem toda a parte química para explicar isso, que acontece nos receptores, mas é mais ou menos isso. E o que muitas pessoas acham, né, que CBD é relaxante, que CBD vai deixar com sono. E não é assim. Essa planta aqui, essa variedade, ela é uma sativa dominante e dominante também em CBD, né? 2 para 1, como eu falei. Então, e normalmente quando eu fumo ela, e a maioria das pessoas também, tem essa sensação de ter uma onda muito mais energética, muito mais para cima, digamos assim, e ao mesmo tempo não tão psicotrópica, porque ela tem uma quantidade boa de CBD. Então, isso é um mito, né, da gente falar que cannabis, que o CBD sempre deixa calmo, que ajuda a dormir. Não funciona assim, tem várias pesquisas mostrando isso, mas vão se criando mitos, né, em relação a cannabis, e também é uma coisa que eu falo sempre, que é essa questão também da gente simplificar demais, assim. O meu trabalho como educador aqui, eu brinco que vamos complicar um pouquinho mais o que é a cannabis. A cannabis é um pouco mais complexa do que falar que todas as milhares de variedades de plantas, que a gente chama de chemovar, que é variedades químicas da planta, se resumem a índica e sativa. Então, assim, esse pensamento meio dualístico que a gente tem é uma forma da gente organizar e falar mais fácil disso e tentar propor uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Só que isso meio que aniquila toda a complexidade que tem essa planta. Então eu sou um pouco contra assim, a essa visão super simplista das coisas. Eu tô criando uma teoria sociológica sobre isso, que eu tô brincando com os meus alunos aí da Inflora, eu falo, gente, a gente tem que... a gente pode... As coisas têm que ser simples, mas não simplistas. Então tem como a gente falar de uma forma simples de cannabis sem ser simplista. Sem ser simplista é resumir a política do Brasil entre direita e esquerda, entre comunismo e fascismo. Isso é ser simplista. Agora, quando você faz uma análise, quando você, né, tem a possibilidade de atuar dentro, você vê que a coisa é muito mais complexa do que falar entre direita e esquerda. E a mesma coisa com cannabis, assim, muito o que a gente tem de possibilidade, né, de produtos e de experimentação de cannabis é muito mais complexo do que falar que a índica é energética, sativa para dormir, e o resto é tudo híbrido, porque já não existe uma sativa e índica. Então, assim,
tem uma complexidade um pouco maior, que envolve história, inclusive, história da taxonomia, né? Que quando a gente, lá no século XVIII, quando os iluministas resolveram dar nome para tudo, né? Resolveram catalogar a natureza, os animais, né? As plantas, tudo. Foi aí que começou todo esse mito, né? De índica sativa. Quando você pega uma planta que tem milhares de variedades e fala que essa aqui é a índica, e quando ela tem essa folha larga, ela é sativa, e a partir disso a gente cria, né, tipo, um mercado em torno disso. E pelo fato também da proibição, que acabou gerando, né, um mundo de falta de informação, que é por isso que eu trabalho com educação, assim, como eu falei no começo, eu sou antropóloga, assim, meu negócio é bem atrás das câmeras, eu gosto muito de fazer entrevista, de conversar com as pessoas, de entender as coisas bem profundamente. Então, assim, o trabalho que eu venho desempenhando aqui, né, nas mídias sociais, é muito para tentar trazer essa complexidade da cannabis e não tratar ela de forma simplista. E a dona da minha empresa, ela fala uma coisa muito bacana também, assim, que já tem, assim, imagina, aqui no Canadá tem terceira, eu conheço uns caras aqui que são a terceira geração de grower. Então, o avô desse menino, que eu trabalhei com ele no verão, numa fazenda aqui, o avô dele plantava cannabis. Então a galera tá plantando aqui, né? E no mundo inteiro, porque no Brasil também tá, a gente só não tá sabendo quem é, mas tem avós e avós plantando aí no mundo inteiro, desde a proibição, né? Desde lá dos anos 30, 40. Me perdi na história aqui, viajei na história e perdi o fio da meada. Mas eu tava falando da... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o cacai daqui. Bom, mas é isso. A história é muito longa e a gente não pode ser simplista. A gente tem que ser complexo dentro, né, dessa forma fácil e simples de comunicar, mas a cannabis é bem complexa. Vamos ver aqui se tem... se alguém lembrar de onde eu tava, me fala aí. Responder aqui. Agora eu tenho vários amigos, Kaká entrando, o Wash aqui também. Wash, no Canadá precisa de carteirinha para comprar? Beijos, Luna. Beijo, Wash. Não, antigamente precisava, acho que na época que você veio aqui precisava. Foi antes da legalização que nos dispensários você fazia uma carteirinha na hora. Era só você... tinha um médico e às vezes era uma consulta. Quando eu vim fazer a minha aqui em 2015, era uma consulta como é que chama? No Zoom, no Skype, na época que não existia Zoom. Mas era uma consulta no Skype e tinha uma médica que ela falava, eu cheguei do Brasil, né, e falei, eu tenho insônia. Ela falou, tá ótimo, tá aqui a sua carteirinha. Foi tipo 2 minutos de consulta. E aí, porque na época era assim, você tinha que ter uma carteirinha vinculada a um dispensário para você conseguir comprar, e essa carteirinha só valia para esse dispensário. E aí, quando a gente tinha essa carteirinha, você podia comprar. Aí depois que legalizou, não precisava mais de ter carteirinha. Então hoje aqui, para você comprar, você tem que ter mais de 19 anos, ter 2 peças de identidade, então pode ser um passaporte brasileiro e um cartão de crédito, porque aí ele confere o nome, né, para ver se é o mesmo nome, e ter mais de 19 anos. Tem uns estados aqui que é 18 e no Quebec que eles querem sempre ser um pouco diferente, é 21. Mas por volta aí dos 19 anos você pode comprar cannabis em qualquer lugar. Vamos ver mais perguntas aqui. Essa é boa também, que já tem gente perguntando aqui no feed. Vai ter sim uma segunda turma da Inflora. Eu vou botar hoje aqui um link pra gente poder conversar mais sobre isso. Eu tô terminando aqui agora o curso. Tô super feliz, assim, a minha primeira turma foi só de pessoas muito especiais e, aliás, é mais essa extensão, né?
como eu falei no começo, a melhor parte dessa indústria são as pessoas. Então, tá aí se formando daqui a pouco uma turma de pessoas muito bacanas. E que são, é isso, né? Assim, quando a gente identifica a minha ideia com o curso da Inflore, né, é falar mais aprofundar, né, nessas questões que às vezes a gente passa rápido, levantar questões também e também promover que as pessoas pesquisem mais, escrevam mais, falem mais sobre cannabis, porque no final das contas, esse é o objetivo de ter pessoas que têm mais embasamento científico, que têm mais noção do mercado, e eu acho que isso é que vai fazer a diferença no tempo, né? Eu acredito muito nisso, quando eu vejo assim aqui no mercado as pessoas bacanas que eu encontro, que já têm uma trajetória, que têm mais conhecimento sobre cannabis. Primeiro, são as pessoas que têm mais chance de se dar bem nesse mercado. Todo mundo, né, quer trabalhar, quer se dar bem. E também são as pessoas que fazem a diferença na questão, na relação que tem com a planta. Então a gente está lidando aqui com uma planta milenar, de uso milenar, e que tem uma história, né, que acabou acarretando tantos problemas e sofrimento para a humanidade inteira. A gente vê, né, no Brasil nem se fala, mas aqui ainda tem pessoas presas por cannabis, nos Estados Unidos também. Então, tem pessoas com nome sujo, por exemplo, que ainda não conseguiram tirar, né, os registros que tiveram de passagem na polícia, por exemplo. Então, fora, né, o tanto de morte, o tanto de separação de famílias, a grande parte das mulheres que estão hoje encarceradas no Brasil, elas também sofrem com o problema da guerra às drogas, que não é guerra às drogas, né, são a guerra às pessoas, e a gente sabe também a cor dessas pessoas. Então a gente vem de um século aí de muito sofrimento, e que ao mesmo tempo que essa planta foi uma das ferramentas usadas, né, para todo esse esquema do proibicionismo, de encarcerar pessoas, né, de uma sociedade proibicionista, eu também acredito que ela seja a chance que a gente tem de ter uma saúde melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, e por que não ter um emprego e um trabalho que você goste mais. Eu acho que essa é uma oportunidade única assim, que a gente está vivendo na nossa era, da gente estar aqui no momento que essa indústria está sendo criada. Foi isso que eu vi quando eu vim para cá em 2018 e que eu quis fazer parte, é por isso que eu estou aqui fazendo isso, porque é a chance que a gente tem de fazer a diferença na base da criação dessa indústria. Quando a gente vê, né, assim, de um distanciamento assim, de um século aí, a gente está vivendo que foi nos anos 30 a liberação do álcool, por exemplo, que nos Estados Unidos era proibido, né, a lei seca. Então, eu estava lendo a história do Johnny Walker, né, e foi exatamente essas empresas e essas pessoas que estavam nessa transição, né, de onde o álcool era legal para o legal, foram essas empresas que estão grandes aí até hoje, como a Johnny Walker, e a gente vê, né, algumas aqui canadenses, que é mais o mercado que eu tô aqui, de empresas que entraram muito grande e também agora já estão bem menores, bem mais situadas no que é esse mundo da cannabis. Não é só dinheiro, qualidade é muito importante. Não adianta você ser o Seth Rogen, que é aquele ator que tem uma marca de cannabis aqui e que agora, né, desde o início da legalização, ele tem a Houseplant e agora está lançando uma Houseplant nos Estados Unidos, na Califórnia. Não adianta você ser um ator e ter tipo, todo o marketing possível. A planta dele a gente nem vende, a gente nem compra mais aqui no meu dispensário, justamente porque não tem qualidade. Então, essa é uma indústria da qualidade. As pessoas que estão aqui, elas têm experiência com cannabis. Todo mundo aqui já fumou, já tem uma experiência grande e não é porque é de um ator ou tipo, tem um marketing bom ou tem alguma coisa assim que vai passar. E isso é uma coisa que a gente vê diariamente trabalhando dentro do dispensário aqui. Como a qualidade, como a segurança são importantes. Então é isso que eu busco com esse curso, ter mais pessoas bacanas nesse mundo da cannabis, fazendo a diferença na área que escolher. E para isso a base é entender da ciência da cannabis,
A base é para você ser um bom CEO, para você trabalhar com tecnologia e cannabis, ou todas as profissões, até astronauta, né, me colocaram aí, tá aqui nos destaques dos stories aqui, tem os destaques, né, no link, tem os destaques no meu perfil, e tem um que tem todas as profissões, que a galera foi mandando profissão, até para astronauta eu achei porque que a cannabis era importante entender de ciência da cannabis. Então, para quem não viu, depois dá uma olhada lá. Então, a base é essa: a base é entender a planta, a base é entender da ciência, ter uma noção do mercado, ter uma noção, né, de profissão, de área de atuação dentro desse mercado. E aí, a partir do que você já tem, né, do seu background, assim, do que você se formou, do que você gosta, da sua habilidade, colocar isso dentro da indústria da cannabis. Então, é mais ou menos esse o caminho. Então vai ter sim, segunda turma da Enflore em breve. Como era antes da legalização aí, existia comércio ilegal, ainda existe comércio legal. Respondendo aqui o Diogo, a legalização para você ter uma noção, o cânhamo, né, que é uma coisa que eu até fiz uma live muito legal aqui sobre cânhamo, com o Lorenzo. Cânhamo está legalizado aqui desde os anos 90, então assim, não ter o cânhamo legalizado no Brasil hoje é assim, é ridículo, como muitas outras coisas no Brasil hoje, né? Mas assim, é muito ridículo não ter o cânhamo industrial legalizado nos Estados Unidos. Aqui é desde os anos 90, na França nunca parou de ser, então a França é um dos maiores produtores também, junto com o Canadá. Aí, passando disso, em 2013 foi legalizado o México, foi legalizado o México, vai ser ainda o México. Em 2013 foi legalizado o médico. Então, em 2013 a gente, a cannabis médica entrou aqui no Canadá inteiro. E aí, a partir de 2018, oi Lucy, saudade. E a partir de 2018 foi a legalização da cannabis, o recreacional adulto. Então é essa mais ou menos a ordem. Hoje eu não tenho esse dado atualizado, mas até uns meses atrás, o mercado legal canadense, devido aos problemas da legalização canadense, que também dá para falar horas aqui, a gente ainda tem pelo menos 80% do mercado ilegal, porque é muito difícil entrar no mercado legal, é muito caro. Então a gente ainda tem esse problema. Sobre os cogumelos, tem pessoas perguntando aqui, vou deixar isso para mais tarde. Vamos ver quem tá colocando aqui, perguntando sobre Barcelona. Barcelona ainda não tá legalizado, tem uns clubes, isso já ajuda. Dá para trabalhar nos clubes, mas ainda não é federal legalizado. Tolerado, né, que a gente chama. Essa aqui também é boa. Dicas para lidar com abstinência, por favor. A Júlia tá aqui pedindo dicas. Júlia, assim, cada caso é um caso, né? A gente tem que conversar mais para saber o que é essa abstinência e tal. Mas com certeza exercício físico ajuda muito. E aí, isso assim, corrida, qualquer coisa física, porque libera hormônios que dão prazer, né? Então isso ajuda muito. Esse break, assim, volta e meia eu faço, que a gente chama desse intervalo, né? É um tempo que você fica sem cannabis. Isso ajuda muito na sua tolerância. Então, assim, às vezes a gente faz esse intervalo sem querer, né? Porque não tem cannabis. Mas isso ajuda muito a diminuir sua tolerância. Então, isso, por um lado, pode ser bom também, dependendo, né, se você está usando de forma uso adulto recreacional. Mas para quem tem dor é muito difícil, né? Quem usa cannabis para dor, por exemplo, é muito difícil fazer um intervalo porque você fica com muita dor. Mas tem outras técnicas, como por exemplo trocar a variedade de cannabis que você está consumindo, é uma forma também para as pessoas que têm algum problema, né? Como eu falei no caso de dor crônica.
E é isso, assim, ninguém nunca morreu de abstinência, então abstinência é uma coisa também muito ligada, né, ao seu relacionamento com a planta, como você também lida com, ou que você está querendo tampar com o uso da planta, porque isso também acontece, você está querendo amortecer com o uso da planta. Então tem várias coisas também, tem gente que medita. Já eu não medito, mas eu ouvi falar que meditação super ajuda nesse processo. Eu aconselharia detox também em geral, comida mais leve. Eu sou vegana, mas e por isso que eu indico, mas assim, eu acho que comida faz totalmente a diferença nesse processo de desintoxicação do organismo. Acho que é mais a forma de ver também. Acho que quando você vê a cannabis como vê esse período de break, né, de intervalo, como uma forma de detox, talvez seja uma forma de encarar melhor a falta de. É, e é isso. Algumas dicas para dar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Já respondi aqui das caixinhas de pergunta. Quem quiser escrever, escreve na caixinha, porque vai passando aqui rápido e aí eu não consigo mais alcançar. Pode ingerir óleo, aqui é a pergunta da Vanessa, pode ingerir óleo de CBD todos os dias para problema inflamatório, como no pós-Covid, ou precisa de uma pausa? Qual seria a posologia? Vanessa, ótima pergunta, porque cannabis não tem posologia. Isso é uma das coisas que a gente tem que quebrar em relação ao uso da cannabis. É muito difícil a gente que cresceu no sistema médico alopata, a gente entender isso. Mas isso são coisas que, desculpa não estar respondendo né, da forma que eu acho que você gostaria que eu respondesse essa pergunta. Mas a gente tem muito que entender o que é... A gente tem muito que entender esse processo da cannabis na vida, assim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente cresce num mundo onde você toma um remédio para atingir um target, né, um ponto no seu organismo e tantas vezes por dia, 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, e você vai se curar. Isso é a mentalidade que a gente cresce. Eu cresci nessa, com certeza todo mundo que está aqui na live cresceu assim. A cannabis não funciona assim. Então, assim, ela vem para quebrar justamente isso, quebrar essa forma de pensar em relação à saúde, em relação ao corpo e em relação principalmente à sua autonomia nesse processo. E é por isso que eu amo cannabis. Assim, eu nunca fui fã, né, de alopatia na minha vida, desde criança, e meus pais nem eram contra a alopatia, pelo contrário, mas eu já entendi assim, que tinha alguma coisa errada quando eu tinha um problema em algum lugar e o médico não queria saber de mais nada a não ser daquele lugar. Hoje em dia, quem trabalha melhor com a medicina é o que eles chamam aqui de medicina integrativa. Acho que é assim também, acho que em português é assim. Essa medicina integrativa finalmente parece que tem uma especialidade médica que resolveu entender que a gente é um corpo só, um sistema só, com um sistema a mais, que é o sistema endocannabinoide, que regula todos esses. Então isso também é uma novidade para a medicina alopática, né, de entender o corpo como um sistema onde tudo funciona junto e é tudo interdependente. Então, quando eu falo de não ser simplista em relação a cannabis, é não achar que o THC vai conectar no CB1 e o CBD vai conectar no CB2, e é isso. A cannabis é muito mais complexa que isso. Nesse meu curso aí, eu vou desde de como é que funciona na célula até com os outros receptores de outro sistema que a cannabis também atua, porque a cannabis não atua só no sistema endocannabinoide, ela atua também em outros sistemas do nosso organismo, e conecta em outros receptores, não só os receptores do sistema endocannabinoide. Então a gente não pode ser simplista desse jeito. Se eu te responder assim, tipo, igual nessa, você tá perguntando, problema inflamatório, qual seria uma pausa? Eu falo, pausa 2 dias e começa toda noite, tantas vezes. Isso não existe na cannabis.
Depende do seu organismo, depende do seu sistema endocannabinoide, depende do quadro, né, da doença que você teve, não só Covid, mas quem tem câncer, quem tem dor crônica, quem tem enxaqueca, por exemplo. Então, assim, é um conjunto de coisas, é muito mais complexo que isso. Então, eu acho bem reducionista, e é por isso que quando eu estou fazendo essas lives aqui dos produtos, eu estou falando com as pessoas. Porque uma coisa é você me dar um feedback de como você tá, do que aconteceu, quais foram, né, os efeitos disso no seu organismo, o que você está sentindo. E outra coisa é falar que isso, tantas vezes por dia, 5 ml, 2 vezes por dia, e você, tantas gotas, né? Que no Brasil ainda eu vejo muito isso, receitar gota de cannabis, eu nunca vi isso também aqui. A gente receita tem ml, né? Assim, então a gente tá num. E também eu falei isso já, que a gente tem um efeito bifásico, né? Biophasic, que é um efeito bifásico que a gente tem com cannabis, que não funciona como farmacêutico. No farmacêutico a gente tem essa ideia de quanto mais melhor, de quanto mais vai fazer mais efeito. Cannabis não funciona assim, tá? Nessa live aí que eu fiz anterior a essa sobre esses produtos, eu falei longamente sobre isso. Então essa é a mudança de mentalidade, por isso que eu gosto dessas perguntas, para poder a gente criar autonomia, né, da gente reconhecer o nosso próprio organismo e não delegar isso para uma outra pessoa, como se a outra pessoa tivesse resposta para tudo. É tanto assim que até os anos 90 e para muito médico até hoje, porque a gente tem no Brasil menos de 2% dos médicos do Brasil receitam cannabis. Isso significa que a grande parte não sabe nem o que é o sistema endocannabinoide. A gente tem que ter aí uma educação massiva de médico. Eu não sou médica, então não vou educar médicos, mas a gente tem que ter sim pessoas, eu sei que tem já pessoas empenhadas nisso no Brasil que são médicas, a poder falar para médicos sobre qual a importância da cannabis nesse quadro da medicina. A cannabis já está revolucionando a medicina, não é que vai, já está. A gente já vive hoje um cenário completamente diferente de 2 anos atrás em relação à medicina da cannabis. Daqui um tempo, eu fiz uma cartilha que está aqui no link da bio falando mais sobre isso, mas daqui um tempo, assim, quem você vai no médico, se você perguntar para ele, oi, eu gostaria de saber se o senhor ou a senhora conhece o que é o sistema endocannabinoide. Se ele te falar que não, é melhor você dar meia volta, porque assim, não tem como a gente estar hoje no nível da ciência que a gente está da cannabis, no nível da sociedade e dos experimentos e do tanto de produto que a gente tem nesse mercado mundial, né? A gente não, um médico não sabe o que é sistema endocannabinoide. A gente já chegou nesse ponto, então eu espero que a educação médica, né, se desenvolva. Eu sei que é um processo, porque é um processo de quebrar tabu. Eu escrevi um post esses tempos atrás falando que a cannabis ela não é questão de ser de direita ou de esquerda, a cannabis é ciência. Então, sim, não é que você tem que ser um médico de esquerda para poder conseguir entender o que é o sistema endocannabinoide. É uma coisa até assim complexa, porém faz muito sentido. As coisas pra gente entender também, você não precisa entender 100% de tudo para entender que aquilo faz sentido. Então a cannabis e a ciência da cannabis, ela faz muito sentido. Mesmo que você não entenda 100% o que está acontecendo, mesmo que você não tenha toda a educação ainda, você sabe que quando você lê alguma coisa referente a isso, quando você escuta alguma coisa relacionada a isso, você sabe que faz sentido, e é isso que faz vocês estarem aqui, e é isso que faz esse movimento tão gigante que está acontecendo no mundo em relação a cannabis. Foi uma volta grande, né, para tentar falar com você, Vanessa, mas é mais ou menos assim que a gente tem que lidar com cannabis, entendendo que ela é complexa e que ela não é igual ao produto farmacêutico qualquer, de qualquer prateleira. Ela não vai ser... talvez chegue nisso um dia, quando a gente tiver muito mais pesquisa, muito mais teste, tiver muito mais empenho, né? Porque até então não tem muitas empresas
interessadas em financiar essa pesquisa, porque a cannabis acaba quebrando até 1942, olha isso. Até 1942, mais de 70% das receitas médicas dos Estados Unidos era cannabis. Aí, em 1942, ela foi tirada da farmacopeia americana, mas imagina assim que até o meio do século XX era responsável por mais de 70% das prescrições médicas. E essa é a tendência de voltar a ser. Assim. Eu não sou contra a medicina alopática, acho que a gente desenvolvido, né, o bastante para a gente poder pegar o melhor que a cannabis pode dar, o melhor que a naturopatia pode dar, da alopatia pode dar, e juntar isso tudo e ter um benefício maior. Eu acho que é isso que a gente está aqui para fazer, essa síntese. Não sou contra a medicina alopática, e a gente está vendo aí tanto que salva vidas a medicina alopática. Não é essa questão de você ter que escolher uma linha, eu acho que a gente tem que associar e ter o melhor dessas linhas. Então essa é a minha opinião sobre a medicina em geral, e eu faço uso, né, e tenho benefícios de várias, e eu acho que principalmente entender que a cannabis ela não vai salvar ninguém e não tá sozinha nisso. Se você não tem uma boa alimentação, se você não tem uma atividade física, não adianta você achar que vai ser uma gota de CBD ou 3 gotas, como eu vejo as receituários aí, que vai salvar a sua doença. Então é muito mais complexo que isso, envolve a alimentação principalmente. A gente consegue muitos benefícios. Eu brinco, né, para quem não tem acesso a cannabis no Brasil, se você mudar sua alimentação, provavelmente você já vai ter aí pelo menos uns 40% de melhora só mudando a sua alimentação, esperando ter esse acesso. Então, não adianta achar que cannabis é milagroso, porque não é. É sempre importante falar isso. Eu falo isso várias vezes, tem um tempo já que eu não falo isso. Então, reiterando aqui que cannabis ela não salva. Cannabis é uma ótima ferramenta associada a tudo que a gente tem que mudar em relação a hábito, associado inclusive a hábitos mentais. Não adianta você achar que cannabis vai melhorar a sua depressão, a sua ansiedade, se você continua fazendo as mesmas coisas e vivendo coisas que te geram depressão e ansiedade. Então eu acho que a cannabis ela ajuda nesse processo, e às vezes até parece meio milagroso, porque ela tem esse efeito tão rápido, né? E tão eficiente, mas volta sempre àquele ponto, né? Pronto, tô palestrando aqui, né? Qual a minha opinião? Deixa eu ver, tem mais mensagens aqui pra dentro. Sobre a variedade de cannabis. Para ansiedade, eu acabei de falar aqui, né? Isso também é uma coisa que só reiterando aqui o que eu já falei, já que. Ops, cadê a pergunta que ia entrar aqui? Não entrou. Deixa eu ler qual é a pergunta. A pergunta é do Daniel, perguntando para ansiedade que óleo. Para ansiedade, que óleo que você indica? Eu acabei de falar disso, né? Tava achando que a pergunta era outra, eu ia falar mais um pouco, mas tá bom disso. Exatamente isso que eu também vou complementar com essa pergunta que não tá aparecendo mais aqui, mas é do Jopê, sei lá. É o nome junto aqui que eu não tô conseguindo saber distinguir o que é o nome, o que é sobrenome. Olá, Luna, como eu posso descobrir qual a espécie pode me ajudar com dores, lombar, articulações no caso? Obrigada. Respondendo essa pergunta, né, juntando o que eu falei de índica e sativa, é experimentação. Cannabis é um processo de experimentação. Tá vendo aqui nesse canto aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tem mais um monte aqui do lado, variedades de cannabis. Quando você vai, você tem algum problema, tipo dor crônica, eu também tenho uma dor do ciático, é o João. Eu tenho uma dor no ciático, João,
E eu descobri, primeiro, a variedade é importante por causa desse perfil de canabinoide e do perfil de terpeno. Mas tão importante, às vezes mais que isso, é o seu método de consumo. Então, assim, quando você fuma, é uma coisa, quando você vaporiza, quando você usa na pele. Eu uso para minha dor crônica aqui do ciático, eu uso óleo tópico, né, na pele. E aí, meio que tanto, assim, não é tão específico assim como para fumar. Para fumar, para vaporizar, você precisa realmente ter essa noção maior do que é o quimotipo, né, o tipo químico da planta que você está usando. Para ingestão, a gente não tem estudos o bastante para falar disso. Vai muito do que a pessoa sente, vai muito da dose. Dose é tipo chave nisso. É, E outra coisa também, para mim, para minha dor crônica e para a maioria das pesquisas que mostram isso, que da cintura para baixo, supositório anal no intestino funciona muito para dor nessa parte de baixo, da cintura para baixo, como eu falei. Supositório funciona muito. A minha dor no ciático, às vezes eu tô deitada, sem poder levantar para trabalhar. Eu coloco um supositório, em 3 minutos eu consigo levantar e dançar. Então é nessa velocidade que o THC ajuda na minha dor crônica. Então é experimentação, cannabis é experimentação. Se você tem acesso a 5 variedades de cannabis, 3 variedades de cannabis onde você tá, testa, anota, cria um diário disso. Isso é uma coisa muito simples, mas faz muita diferença na sua análise de você mesmo. Então escreve lá, tipo, vaporizei, fumei, passei na pele, fiz esse óleo com esse tanto de miligrama, tantas gramas de cannabis e vai escrevendo o que você sentiu, como é que foi, qual foi a dose, a gente tem que saber isso. É uma experimentação, como eu falei, não tem como eu te falar, pega uma Purple Kush ou pega uma Tangerine Dream e você vai sarar com isso. Não é assim que funciona a cannabis. Na minha loja a gente tem mais de 500 variedades de produtos. Olha o que eu tenho em casa, tipo assim, só aqui eu tenho, nem contei, mas de vista aqui dá pra ver que é muito, né? Entre comestíveis aqui, flores, todos os pré-bolados, os concentrados aqui embaixo com bebidas, o uso tópico aqui. São tantas coisas e formas de uso diferentes. Tem o sais de banho, que eu fiz até um reel semana passada, falando, né, sobre isso, sobre minhas cólicas. Então é um universo de experimentação. E eu acho que a gente não tem que ter medo disso. Eu faço experimentação com tudo. Se eu vou produzir um óleo, eu produzo assim, a metade com um tipo de óleo, a metade com outro tipo. Separo também quantidades. Um eu faço com, sei lá, 30 gramas, o outro eu faço com 20 gramas. E a Carol falando que tá aqui com o fundo de dar inveja. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas tenham noção de que esse mundo já existe e que a gente tem que ter acesso e que a legalização ela promove isso. Ela promove mais qualidade, ela promove mais segurança, porque tudo isso aqui é testado em laboratório e, e é essa indústria que a gente tem que atuar. É essa indústria que a gente fica feliz de poder trabalhar e de poder colaborar. É para isso que serve esse fundo, Carol. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Apareceu, voltou a aparecer aqui na live de perguntas e respostas. Qual é a sua opinião de produtos de cannabis medicinal com elevado THC e baixo ou nenhum CBD? Bom, primeiro eu quero falar que toda cannabis ela é medicinal. Não existe diferença entre cannabis medicinal e cannabis recreativo, ou cannabis de uso adulto, ou cannabis para estilo de vida, como é um outro termo que é usado aqui. Então, a cannabis ela é medicinal. Quer você queira, quer não. Quer você use com a intenção de se curar, quer você use com a intenção de ir para uma festa, ela vai estar atuando no seu sistema endocannabinoide, ela vai estar atuando como medicinal no seu corpo.
Então, e mesmo porque essa semana passada, eu até recebi umas fotos, depois vou compartilhar aqui. Eu fui num dos produtores de cannabis aqui de BC, onde eu tô aqui em Vancouver, e aí lá eles têm uma parte da produção vai para o mercado recreacional e outra parte da produção vai para o mercado médico. Os mercados são separados, as formas de acesso dos mercados são separados. A cannabis que está ali sendo produzida é uma só, na mesma sala, com o mesmo nutriente, do mesmo head grower que está cuidando. Isso muda na embalagem. Então, assim, não existe diferença entre cannabis medicinal e cannabis recreacional. Isso é uma forma política e também uma forma de estruturar esses dois mercados que a gente inventou que é diferente. Mas é a mesma coisa, tanto é que eu trabalho no mercado recreacional e a gente tem aqui, por exemplo, o que está fazendo no mercado recreacional um creme para dores musculares, metade de THC, metade de CBD, 1:1, né, a proporção, que a gente chama, que é um creme transdermal. Então, assim, isso aqui é de uso adulto, é de recreacional. Então, assim, no mercado recreacional não deveria estar vendendo isso, devia estar vendendo na farmácia. Ou devia estar vendendo em qualquer supermercado, como a gente tem o Tiger Balm, por exemplo. Isso aqui é igual. Então, essa barreira artificial que é criada entre cannabis medicinal e cannabis recreativa, de uso adulto, como queira, ela é uma barreira artificial, ela não existe na planta, ela não existe na produção. Ela existe na forma que as pessoas falam dela, ela existe no marketing, no marketing em torno disso, ela existe para abrandar, por exemplo, as pessoas que querem usar, que precisam usar cannabis e que não querem falar que é maconha. Ela existe nessa parte mais sociopolítica e estrutural da lei também. Mas é só isso, no resto é a mesma cannabis. E o que eu acho com elevado THC e baixo nenhum CBD? Acho ótimo. Eu acho ótimo ter possibilidades. Então, assim, aqui, como eu falei, esse é um produto 1:1. O THC é extremamente medicinal. E para mim, na minha opinião, nas minhas dores, como cólica e dor no ciático, é muito mais eficiente com CBD. Se eu tiver duas opções, uma com THC, 100% THC, uma 100% CBD, e eu tiver com dor, eu vou escolher de THC com certeza. O ideal é que a gente não tenha que escolher, que a gente tenha opções. Então, o que a gente tem no mercado, como esse aqui, é opção. Eu acho que é para isso que eu trabalho, é para isso que a gente quer, né? Como eu falei, a legalização é para você ter opção e para você ter opção de experimentação. Então, não significa que esse 1:1 vai ser o melhor para você e que funciona para mim vai funcionar para você. Então, você tem que ter uma opção para poder ver qual dessas opções vai ser melhor para o seu problema. Então eu acho que é esse o caminho dessa resposta. Assim, o THC ele é psicotrópico, ele pode te deixar chapado, né? Dependendo eu falo que pode porque eu já mostrei aqui no meu Instagram 500 formas de usar THC sem ficar chapado. Eu uso diariamente THC sem ficar chapada. Não preciso de ficar chapado para ter benefício medicinal do THC, dependendo da dose. Dependendo da forma que você usa. O uso tópico, por exemplo, é uma das formas que você pode usar THC com mais segurança de não ficar chapado, se você não quiser. Então isso é uma ótima forma de você de começar também a tirar o estigma em relação ao THC. Também uma resposta bem comprida para uma pergunta que era meio sim ou não, mas hoje eu acho que eu tô filosófica. O Brasil vai deixando a gente assim, né? Pensando em apocalipse, pensando em filosofias, pensando em como salvar o mundo. É mais ou menos assim que o Brasil deixa a gente, até a distância. A gente é super impactado por isso, porque a gente compartilha da mesma cultura, a gente compartilha, né, dessa identidade também nacional, falando aqui de cultura, né?
Para trabalhar com bud tender, tem como comprar aquela licença para permissão para vender cannabis, não é? Não entendi muito bem, Gabriel. Como comprar licença para permissão para vender cannabis. A licença aqui tem que ter bala na agulha, viu? Você não consegue entrar aqui nesse mercado canadense com menos de 4, 5 milhões de dólares, não. Mas para trabalhar como bartender, você só precisa de uma permissão, de fazer uma verificação do governo, para saber se você tem antecedentes criminais, coisas assim. Que também já é outro absurdo, mas você precisa dessa verificação, chama Cannabis Verification. E aí você consegue tirar isso e começar a trabalhar como bartender. Basta ter visto de trabalho, se for mais ou menos essa pergunta. Eu sou novo por aqui, tenho depressão e gostaria de entender melhor da forma que o THC e o CBD podem ajudar. Fábio, então você é novo por aqui, e para quem é novo por aqui, dá uma olhada, eu fiz umas playlists aqui com vários temas. Como eu venho falado aqui nessa live, assim, o uso do THC e do CBD é super complexo, depende de... como chama? Depende das variedades que você tem, depende da dose principalmente, e depende do que é depressão para você. Quando a gente fala de doença, como é a depressão, como é a ansiedade, a gente fala como se fosse uma coisa, né? Tipo assim, eu tenho depressão. Mas depressão é um espectro gigante, assim como é o espectro da cannabis entre índica e sativa, o espectro das doenças também, como a gente fala de depressão, é um espectro gigante. Então, assim, todo mundo, né? Quem não está em depressão com esse Brasil tem alguma coisa errada. Então, assim, dentro desse espectro de depressão, com certeza eu tô dentro desse espectro também. Principalmente com um ano de Covid, um ano sem sair de casa. Sábado foi a primeira vez que eu saí de casa para ir para um evento. Eu fui na exposição do Van Gogh aqui, que tem aquela de projeção, eu até postei nos stories. E foi a primeira vez que eu saí de casa em um ano. Então, para quem tá achando ruim que está em lockdown agora, eu estou há um ano aqui em lockdown, sem sair mesmo de casa. Sem Natal, sem Réveillon, sem nada, só eu e meu irmão aqui. E vocês aí, então isso não tem como deixar a saúde mental das pessoas assim, abalado. A gente está num momento de ter isso abalado e a cannabis é uma boa ferramenta, dependendo do que é isso para você, né? Quando a gente fala de câncer também, por exemplo, câncer não é assim, eu tenho um câncer de próstata e isso significa, é um quadro que gera isso. E são efeitos diversos dentro daquele corpo. Então, quando a gente fala de doença, que a gente tenta de forma simplista reduzir a um nome, ela é muito mais ampla que isso, é um espectro. Então, a cannabis, eu vou te falar da minha, né? Que é da minha depressão, posso falar melhor. Eu tomo CBD toda noite, me ajuda muito a dormir melhor. E quando eu durmo melhor, me ajuda muito no resto da minha vida. E a THC me ajuda também. Depende da variedade também. Se eu for consumir uma variedade de cannabis muito forte e com muito terpinoleno, por exemplo, eu fico mais ansiosa. Então isso é uma coisa que eu evito. Alguns tipos de cannabis assim que eu já sei quais são, mas com certeza um pouquinho de THC ajuda muito na minha vida em geral. Assim como outras coisas, né? A gente tem várias pesquisas, emendando na pergunta do amigo que eu não quero deixar de responder, que a gente já está indo para uma hora de live, sobre cogumelo. Cogumelo, ela tem várias pesquisas. Vancouver foi a primeira cidade do Canadá a legalizar cogumelo, agora está indo para uma outra instância federal para ver se isso vai ser possível, mas localmente Vancouver foi a primeira cidade canadense a passar, né, essa lei de legalização do cogumelo. Aqui na ilha de Vancouver, que é perto daqui, umas 3 horas daqui, a gente tem que atravessar de ferryboat, igual lá em Salvador, para a ilha também, né? Aqui também tem uma ilha. Itaparica. Quando você, lá aqui na ilha de Vancouver, viajando já, né? Que eu já estava lá na ilha de Itaparica, a gente precisa de... aqui na ilha de Vancouver tiveram
7 pessoas já que tiveram autorização do Ministério da Saúde canadense para consumir cogumelo para a fase terminal da vida. Sabe quando você recebe aquela notícia de que você está em câncer terminal, você não tem mais possibilidade de cura? Os pacientes terminais estão reivindicando e conseguiram na justiça poder usar cogumelo. E eu lembro de uma declaração de uma dessas pessoas que foi super impactante para mim, que falou que foi a melhor noite que ele dormiu na vida dele, depois que ele usou o cogumelo. Então, tanto cogumelo como MDMA, como a renascença dos psicodélicos em geral, tem ajudado várias pessoas com traumas, com estresse pós-traumático, que vem desde quem é veterano de guerra, que são muitos casos, né, porque os Estados Unidos é o país que mais entra em guerra no planeta, então ele tem uma grande parte da população, principalmente masculina, em depressão pós-guerra, né, que é esse estresse pós-traumático, fazendo uso de cannabis, fazendo uso dos psicodélicos, o uso de LSD, psilocibina, e eu até tenho aqui para mostrar. Tem aqui algumas que vendem. Essa aqui do Scooby-Doo é bem bonitinha, né? Vende na internet aqui, a gente já tem um mercado grande, a tendência é ter esses dispensários de cogumelos. Se você coloca na internet, você consegue achar de chocolate. Você tem isso aqui, você já tem de cogumelo no mercado e já tem de CBD com cogumelo já também no mercado. Então essa é a realidade do futuro que a gente vai viver em breve no mundo, mas já é a realidade aqui. É esse acesso a essas substâncias que estão promovendo aí, dentro dos devidos cuidados do controle de qualidade, das indicações. A gente tem que ser muito criterioso em relação a isso, e essa é uma das coisas que eu falo muito sobre cannabis, principalmente dos meus alunos que já estão cansados de saber. Não sei se tem algum aqui. Tem algum aqui dos meus alunos? Se tiver, dá um oi. Que eu falo diariamente da responsabilidade que é a gente vender isso, a responsabilidade que é falar de cannabis, porque a gente está vivendo essa transição, que a gente precisa de falar disso de uma forma séria, porque a gente está quebrando tabus, quebrando uma proibição de quase um século para poder falar disso, e qualquer pessoa que tem uma experiência ruim, uma indicação ruim, pode ser menos uma pessoa nesse processo que ajuda nisso. Aqui a Renata está aqui. Então isso é uma responsabilidade muito grande, assim. Eu trabalho, né? Quando a gente lida com cannabis, você trabalha com pessoas, como um amigo aqui que acabou de falar, né, do processo de depressão dele. A gente atende pessoas com câncer, a gente atende vários tipos de problemas, e a gente atende pessoas chorando, pessoas assim, em vários níveis, tanto físico quanto mental. É um espectro gigante. Eu posso contar mais dessas histórias aqui. Eu contei uma no sábado, para quem estava na live sobre os produtos. Eu contei uma história no final de uma cliente da semana passada. Então, assim, é muito sensível lidar com cannabis. E a gente que está falando disso, que também não somos médicos, né? Eu não sou médica, por isso eu também falo de cannabis da parte da ciência, da parte da minha experiência, mas eu não quero dar conselho médico para ninguém. Eu acho que tem muito mais médico bacana aí com essa indicação de realmente receitar alguma coisa. Eu acho que a minha proposta aqui é para a gente conhecer mais sobre essa planta, conhecer mais sobre a ciência, conhecer mais dessa possibilidade do mercado, do que dar indicação médica. Não é isso que eu pretendo aqui. Tem alguma pergunta em espanhol aqui? Eu falei um pouquinho disso, Mariana, no começo da live. Vou deixar gravada aqui. Ela é brasileira e mora na Espanha. Vou salvar. Eu falei longamente aqui sobre essa parte do curso. Tem um diploma. Eu vou falar, né? As pessoas que perguntam de diploma. No Brasil também a gente tem uma cultura muito ligada
a diploma. E eu tenho vários diplomas que eu fiz mestrado na França, fiz faculdade e tudo mais, mas assim, o que vale nessa indústria é seu conhecimento, não é diploma. Ninguém nunca pediu meu diploma, ninguém nunca pediu meu diploma de mestrado, diploma de nada. O que vale é você ter conhecimento. Esse é um mercado muito novo. Nem médico sabe o que é sistema endocannabinoide, então assim, imagina, para você entrar nesse mercado, é importante sim ter conhecimento, é por isso que eu criei esse curso, porque isso é uma compilação de 3 anos de experiência e de estudo meu aqui, e eu criei essa metodologia de falar disso de uma forma fácil, mas não simplista. Eu pretendo ser simples, mas não simplista. Esse é o meu objetivo maior aqui como educadora, tanto no curso da Enflore quanto aqui no Mercado Legal. E trabalhar aqui na parte de varejo me ajuda muito nisso, porque às vezes você fala com uma pessoa, você tem 2 minutos para explicar o que é um sistema endocannabinoide. Voltei. Você não tem horas para poder ler, para poder indicar livro, para poder. Então você tem aquele momento para você resumir aquilo que você quer falar e tentar passar a mensagem de uma forma simples, porque não é todo mundo que entende química, não é todo mundo que vai saber o que é terpeno, não é todo mundo que vai saber o que é um canabinoide isômero. Então é isso que eu tento traduzir para ser uma coisa simples, mas não simplista. Bom, é isso, gente. Adorei a live, eu tava com saudade de falar e hoje eu fui muito filosófica, né? Fez vários devaneios aqui. Essas questões da cannabis, elas sempre me tocam muito e me emocionam de alguma forma. Primeiro porque eu gosto muito, porque eu amo, né? Tá nessa indústria, trabalhar, porque também eu desenvolvi essa paixão também de falar de cannabis, que é uma coisa também que foi um desafio para mim. E hoje eu fico muito feliz assim de saber que isso toca as pessoas de alguma forma. Então eu sou muito feliz assim de estar podendo fazer isso nesse momento. E é isso, contem comigo, estamos juntos nessa caminhada, esse é o objetivo, é que mais pessoas falem de cannabis, mais pessoas bacanas possam atuar nessa indústria. A gente já entrou, eu brinco, né, que a gente já entrou nessa, aqui a Jade, minha aluna, tá aqui, a gente já entrou nessa perdendo, então a gente vai fazer aqui remediar com muito conhecimento, com muita ciência, com muito amor, por essa planta e pelas pessoas. Quando a gente fala de cannabis para ajudar a vida das pessoas, todo mundo tem essa intenção, né? A gente tá aqui com o Ricardo aqui do Mob Dick Show, que eu também sou fã, então a gente está aqui de várias áreas, desde as artes em geral, pesquisa, a todas as profissões que a gente tem aqui nessa galera que está aqui hoje, nesse intuito, né, de passar de alguma forma os benefícios da cannabis e melhorar a qualidade de vida do planeta. Então vou me despedindo de vocês, muito obrigada, a gente se encontra em breve. E vamos ver se mais pra frente na semana a gente faz outra live dessa de produtos. Aí eu quero chamar quem estiver aqui e quiser conversar comigo, pra gente brincar de comprar produtos aqui no meu dispensário particular, com tanto de livro aqui de pesquisa. Tem mais um monte de caixa aqui. Um beijo grande pra vocês, boa semana. Fiquem seguros, se puderem, fiquem em casa. É um momento difícil que a gente está passando. E a cannabis deixa melhor com certeza, se não deixa melhor fisicamente, deixa melhor no pensamento, a gente pensar que a gente tem uma abertura para uma nova indústria, para uma nova possibilidade de mercado, para uma nova possibilidade de atuação, de reinvenção da gente mesmo, é muito maravilhoso nesses tempos sombrios. Beijo grande para vocês.